apresentador, professor Carlos, da disciplina de Geografia, por favor, pode começar. Sou Carlos, Nelson. Nelson. Boa noite a todos. Fui grande. Boa noite a todos, gente. Olha que maravilha de explanação do professor Carlos. Muito obrigado, Carlos. E vamos tentar contribuir um pouquinho, não é? Eu fiquei somente na questão do campo, mas quando eu percebi que o tema é ditadura, autoritarismo, democracia, aí nós vamos dar uma olhadinha aqui no nosso... Eu peguei aqui um material, deixa eu ver aqui. Onde é que está aqui? Epa! Aqui, pimba. Epa! Espera aí. Mentira. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para compartilhar. Se eu vou aprender a compartilhar isso, né? Vocês estão vendo uma tela aí, não? Sim. Celular popular, aulão. É isso mesmo? É um drive, sim, mas aí tá lá no... Não tem aí aulão, gel... azul selecionada. Tem, TB aulão de 2025, tá aqui embaixo. Isso. Tá aqui? Estrutura fundiária. Tem uma tabelinha aparecendo aí, não? Terceiro em branco para baixo. TB aulão 2025. Que está aí em azul, tá selecionado, mas é o terceiro abaixo. Mas espera aí, deixa eu ver aqui o meu notinho, amigo. Mas eu quero aberto já. Então, você tem que sair. Dessa seleção. Não, mas aí, olha aqui, eu tô com ele aberto aqui. Agora tá. Abriu? Abriu? 2058. Não, isso aí? Continua no seu Estrutura fundiária? Não, continua no seu drive. Tá fechado. Meu Deus. E agora, Jamile? Não, fecha. Faz o seguinte. Fecha. Professor Nelson. Fecha. Oi. Abre o arquivo. Deixa ele lá abre o seu arquivo. Sim. Deixa ele agora lá vou de novo. Abre para você, no seu computador. Tá aberto? Seleciona. Tá selecionado? Sim. Aqui tá, né? Tá aberto. E aí, quando pedir para você compartilhar, você vai compartilhar a guia. Vamos ver. Não abriu. É a guia aqui tá. Mas aqui não tá. Ela inteira. Opa. Deixa eu ver aqui. Apareceu. Aí quando for... O que apareceu aí? Apareceu uma tabela então, vermelha. Fundiária do Brasil. Isso. Então, olha só. Nessa nossa estrutura fundiária, só para ilustrar o que o companheiro Carlos acabou de apresentar, né? Nós temos aqui a distribuição dos imóveis de acordo com a área, né, e o número de imóveis no Brasil. Então, observa lá, de 0 a 10, não, até 10 hectares, não é isso? Nós temos o 4,7% da área total dos imóveis, de 10 a 25 hectares, 16% da área, e com 25% dos imóveis, não é isso? De 10 a 25, e de 10 hectares, 33% dos imóveis rurais no Brasil. Ao passo que, com mais de 2.000 hectares, nós temos 0,8% dos imóveis, ou seja, 0,8% dos proprietários, não é isso? Com imóveis, representando o total da área de 6 milhões, não é isso? E 158 mil hectares. Ou seja, se você pegar o conceito de minifúndio, o que é o minifúndio? Minifúndio é a menor área capaz de garantir o progresso socioeconômico e o sustento de uma família de até 4 pessoas. Então, qual é o tamanho, Nelson, médio do minifúndio? Não existe esse tamanho, não é? O tamanho vai variar de acordo com a região, de acordo com as condições tecnológicas, com as condições ambientais. Para garantir o progresso e a subsistência de uma família, eu preciso, por exemplo, na Amazônia, de uma área bem maior do que no Oeste Paulista, né? Então, essas pequenas propriedades aqui são menores do que a menor
área capaz de garantir o progresso socioeconômico e o sustento de uma família, ou seja, o minifundiário vai representar 70% dos imóveis, não é isso? Dos imóveis totais do Brasil, não é isso? Ocupando a menor parcela das terras. É o que garante a gente uma estrutura fundiária concentradora das terras. Ou seja, você tem aqui, de acordo com o Estatuto da Terra e as novas dos anos 90, eu tenho um minifúndio, não é isso, que vai ocupar 70% dos imóveis, não é isso? Tem a pequena, média e grande propriedade. E os latifúndios, não é, que já são, não é isso, improdutivos ou que deixam a terra à mercê da especulação imobiliária, ainda predominam nisso, no caso das terras ociosas. E é isso que garante, vamos dizer assim, o conflito fundiário. Eu tenho terras improdutivas a fim de especulação imobiliária, mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma parcela muito grande da população no campo que vive sem terra e sem emprego. Conforme o Carlos falou, ali pela década de 40, nós temos já a chamada urbanização, já o início da urbanização do Brasil, fruto da industrialização dos anos 30. Essa industrialização, essa urbanização, ela vai direcionar parte dessa população sem terra no campo para as cidades, a fim de se transformar em reserva de mão de obra, juntamente para como aquecer o mercado consumidor, das indústrias que iam chegando ao Brasil e principalmente eram concentradas no Sudeste em função das heranças da lavoura do café, não é isso? Nós vamos continuar, não é? Com os tipos de imóveis que eu vou deixar aqui para você, depois você dá uma olhadinha lá. Latifúndio, isso podem ser por extensão ou por exploração. O por exploração é voltado para a especulação imobiliária, uma quantidade de terra muito grande, não é isso? E sem tipo de exploração, sem tipo de produção, o que fere, não é, a chamada função social da terra. A terra precisa produzir, não é isso? Mas precisa produzir com justiça, não é? Com justiça para aqueles que trabalham, ou seja, uma função social da terra não pode destinar a terra a título de uso de mão de obra em condições análogas para a escravidão. E é claro que, por outro lado, você tem, não é isso, a população que é explorada observando, e ao longo da história, não é isso, as contradições que vão ocorrendo no campo permitiram um nível de organização, não é? De maneira muito improvisada. Aí você tem aqueles movimentos messiânicos que o professor Volney, não é, pode falar aí também com mais propriedade que eu, não é? Canudos, não é isso, lá no interior da Bahia, não é? Contestado ali no sul do país, né, do Paraná e Santa Catarina. Não é? Nós temos uma condição, não é isso, de momentos de que o povo, não é isso, vai tomar, não é isso, um nível de organização, seja lá qual for, não é isso, vai ser encabeçado para a justiça do campo. Já que, quando você fala assim, autoritarismo no campo no Brasil é desde que o Brasil é Brasil. Vem o autoritarismo com base naquele perfil do ideal civilizador do europeu, não é isso? Se apropriando, né, desconsiderando as culturas tradicionais do nosso povo. Não é? Você tem aí, não é, esse ideal civilizador, não é, voltando aí a plantation para exportação. E mais adiante nós vamos ver que toda essa questão do campo ela vai ficando mais acirrada quando ele falou ali depois da Segunda Guerra Mundial, não é isso? Quando ele está falando da geração de 40, nós vamos encontrar, não é, aí pelos anos 60, 50, 60, a chamada Revolução Verde, não? Um pacote, aqui, ó, um pacote tecnológico, não é isso? Que passa a ser utilizado no campo para atender interesses, né? A internacionalização do espaço rural do Brasil, não é isso? Nós vamos encontrar essa Revolução Verde, começa pelo sul do país, o grande exemplo aí é a soja, um pacote tecnológico que vai envolver adubação química, agroquímico, maquinário pesado, não é isso? Que, além de fortalecer a concentração fundiária, concentrando a terra, passam a produzir uma série de problemas ambientais, com desmatamento, com a poluição do solo, das águas, e ainda, não é, passando por cima, né, isso, dominando terras de comunidades.
atividades, né, isso, tradicionais do nosso povo e ainda a população indígena. Esse pacote aqui tecnológico chega ao Brasil nos anos 60, nos anos 70 já vai tratar ele vai tratar da expansão da fronteira agrícola. Então, se você pega lá o mapinha do Brasil, não é? Lá, não é? Na chamada, deixa eu ver aqui como é que eu vou ampliar isso aqui. O mapa do Brasil, quando o Brasil ainda no processo de exploração aí colonial era considerado como uma economia de arquipélago, já passando aí para a independência, não é? Os ciclos da nossa economia, que é a expansão da fronteira agrícola pelo Nordeste com a cana-de-açúcar, a exploração do látex na Amazônia, a expansão da lavoura cafeira pelo Vale do Paraíba, a pecuária extensiva sendo auxiliar como força motriz ainda para complementar a alimentação, especialmente aqui no sul do Brasil, para a economia canavieira. Essas atividades econômicas, elas não marcaram a integração do espaço geográfico do Brasil. Falta de infraestrutura. Essa integração do espaço geográfico brasileiro, essa ideia de economia de arquipélago, cada região conhecendo o crescimento econômico de forma isolada, isso aqui só vai chegar ao fim com a integração a partir da industrialização. A industrialização, conforme você viu aí na história, não é? A formação do Estado Nacional Europeu, não é isso? Você tem o Estado-nação definindo os limites do mercado consumidor. Aqui no Brasil, primeiro você tem a criação do país e a formação da integração nacional só vai se dar realmente pela malha rodoviária. E com essa malha rodoviária, para atender interesse industrial, aí nós temos o fim dessa economia de arquipélago e o espaço passa a ser integrado. As regiões do Brasil fornecendo para o Sudeste elementos para a industrialização, conforme a mão de obra do Nordeste, conforme matérias-primas de várias outras regiões, e ainda cada região oferecendo seu mercado consumidor. E como a industrialização era concentrada, principalmente em São Paulo, que pegou as heranças da lavoura cafeeira, a nossa urbanização também vai ser concentrada. São Paulo, Rio de Janeiro, não é isso? Bastardo de Belo Horizonte, não é? E a fachada litorânea também mais ocupada. Bom, conforme... Aí vou dar um salto aqui, tá? Para mostrar para vocês esse mapinha aqui, ó. É um mapa que vai mostrar o Brasil já integrado pela malha rodoviária. Aqui, ó. Os caminhos da produção. Aí as rodovias do Arco Norte, não é? Você tem, já nos anos 70, a malha rodoviária integrando o norte do Brasil ao centro-sul, né? Isso é o nordeste ao centro-sul do país. E como eu falei para vocês, a soja vai ser o carro-chefe aqui dessa Revolução Verde, e também sabendo que a produtividade agrária ela aumenta em função dos implementos agrícolas, da tecnologia, mas também pelo aumento da incorporação de novas áreas. É a última fronteira agrícola que nós vamos conhecer aqui a partir dessa agricultura mecanizada capitalista do Sul, rumo às rodovias de integração desse eixo aqui, ó, BR-364 até Porto Velho, até Rondônia, o Acre, e essa rodovia aqui, Belém, Brasília. Bom, então, nós temos a Revolução Verde, lá nos anos 70, expandindo a ocupação do Cerrado, não é isso? De novo, produzindo impactos ambientais, poluição, desmatamento, não é isso? E ainda impactos sociais, a partir do momento que vai se apropriar de terras, de comunidades tradicionais e povos originários, no caso da população indígena. E é claro que isso aqui vai acontecer sob os auspícios de quem? Década de 70, nós estamos aqui, 60, não é? Ditadura civil-militar, aqui na América Latina. Aí, quando eu falei a soja aqui no Brasil, e essa soja vai se extrapolando do Brasil para o Paraguai e para a Bolívia, onde produtores brasileiros vão também, né, se expandindo na produção. Nós vamos encontrar ainda, dentro do perfil da Guerra Fria e na ditadura civil-militar, nós vamos encontrar a necessidade de promover a chamada integração nacional, é isso? A Lei de Segurança Nacional combatendo vazios demográficos na Amazônia para combater também, né,
focos de grupos guerrilheiros, na visão lá dos militares. Então eu tenho, não é isso, a década de 60, a década de 70, em pleno milagre econômico brasileiro, de 69 a 73, aqui tem a crise do petróleo, a expansão, não é isso, da produção aqui pelo Cerrado, e mais tarde, nos anos 80, chegando à Amazônia. Aí você tem, não é, conforme ele falou, de uma modernização conservadora, eu tenho toda essa agricultura modernizada, essa agricultura capitalista, passando por cima do Brasil arcaico. Sai o Jeca Tatu, na literatura do meu amigo Carlos falou, e vai chegar aí, não é isso? Um Brasil que é rural, mas também é Brasil urbano. É urbano a partir da tecnologia que chega ao campo. É urbano a partir de um novo modo de vida que vai chegando ao campo, e a cultura também vai sendo cada vez mais matizada pelo urbano chegando ao campo. É o que a gente vê hoje, né? É country, não é? Como é que é? É caipira, já não é mais caipira, é sertanejo universitário, não é? É o urbano. Oi? É o Brasil? O rural urbano, é o rural urbano. Então, olha aqui, espacialmente, aí voltando lá nos anos 60, 70, já nos anos 90, aí você tem um modelo de ocupação do Cerrado, o modelo de ocupação da Amazônia é devastador a partir do momento que vai gerar o desmatamento. É devastador a partir do momento em que você moderniza as técnicas, mas conserva a estrutura fundiária concentradora nas mãos do povo. É conservador a partir do momento que a população que não tem um perfil europeu ou estadunidense, seja o que for, essa população é alijada da produção. Né? E essa população é que fermenta a luta pela posse da terra também no campo brasileiro. Né? Ou seja, que reage à expansão nisso, dessa lavoura, desse cultivo aí do agronegócio. O meu amigo, ele falou sobre como é que é Eldorado de Carajás, não é isso? Então você está aqui ao longo dessa rodovia aqui, ó, BR Belém Brasília, esses núcleos de povoamento aqui no norte de Tocantins, sudeste do Pará, sudoeste do Maranhão, onde a pancada rola solta. A Comissão Pastoral da Terra vai apontar para a gente o estado do Pará como o maior rebanho bovino no norte do Brasil e também com destaque em número de assassinatos, né, envolvendo a luta pela posse da terra, principalmente de lideranças, né, que estão trabalhando junto nisso, ao povo se organizando para combater essa injustiça social no campo. Bom, aí você tem aqui esses movimentos organizados, não é? O MST hoje tem destaque, mas antes do MST, não é? Vieram as ligas camponesas. Antes das ligas camponesas, os movimentos messiânicos, tem várias outras lutas inglórias, não é? que o povo vai traçando aí, que é a nossa história, conforme já disse aí, diz a música, né? Que a nossa história, nós não esquecemos, mas a história oficial não cita. Não é? Então você tem aqui, ó, contando com investimentos aí internacionais, e eu acho que vai ser pelo vertente da China, aí você tem as ferrovias, não é? As ferrovias, não é? Isso de integração nacional, e o destaque vem para essa ferrovia aqui, ó, tá vendo aqui? Que tende a unir o Atlântico até o Pacífico, não é? Aí você tem o celeiro agrícola do Brasil, que hoje é o cerrado com a soja, né? É o cerrado com milho, é o cerrado com algodão, é a pecuária extensiva, que é a pecuária bovina, podendo deslocar para o Oceano Pacífico, pelo Oceano Pacífico, parte da produção destinada principalmente ao mercado chinês. E hoje mediante a esse tarifaço aí do Trump, me parece que o Brasil está numa condição mais confortável de negociação, não é? Porque tem parceiros, não é? Preste atenção, é uma coisa interessante. Se lá no BRICS, que meu amigo Valnei colocou lá uma chamada para a gente hoje, se no BRICS eu tenho o Brasil com grande extensão territorial, população que representa o mercado consumidor em potencial, não é isso? A vocação agrária do Brasil está ali. Mas é aquela história, não é? De produção agrária, a gente vive desde o período colonial. Não é? Nós precisamos perceber qual é a nossa vocação e qual o rumo que o Brasil. E me parece que o Itamaraty está pensando seriamente nisso desde os anos 80, não é?
quando adotou uma estratégia conhecida como parceiro global, Global Trader, para diversificar os parceiros comerciais. Bom, olha aqui, deixa eu voltar aqui um instantinho antes que eu me perca. Então, você tem aqui alguns movimentos, né, sociais no campo, que antes da ditadura civil-militar, aí ali as ligas camponesas se organizavam. Mais tarde, com a democratização, você tem outros movimentos sociais, não é isso, no campo, mas essas ligas, não é, juntamente, com movimentos pequenos agricultores ligados, principalmente, que resgata a agrofloresta. A agrofloresta é saber tradicional, é a ancestralidade dos povos originários, que ao invés de desmatar uma grande extensão de floresta, faziam pequenas clareiras, isso para produzir uma agricultura ali para a sua comunidade. E ao mesmo tempo que a própria vegetação tinha capacidade de reconstituir aquilo que foi desmatado. Bom, então, olha lá, se eu pego historicamente, o professor Valnei pode falar isso com mais propriedade, que eu repito, se eu pego historicamente, não é, as causas históricas para a concentração fundiária, a organização política, não é isso, da colônia em capitanias hereditárias, a produção em sesmaria, não é isso, a polêmica Lei das Terras de 1850, a Lei das Terras, ela vai proibir a doação de terra, não é isso? E vai fomentar a concentração fundiária, dificultando o acesso à terra pelo pequeno proprietário, aliás, pelo imigrante, principalmente, que era destinado à lavoura do café. Bom, deixe-me ver aqui, né, outro negocinho para eu não esquecer a minha ordem. Espera aí só um minutinho. Aí temos aqui, ó. Tá? Cadê? Se eu tenho essas causas, não é isso? Juntamente com essas causas históricas, o grande poder econômico e político dos grandes proprietários. Gente, dizem que a democracia, não é? O voto é de cada um, não é? Mas aqui no Brasil o poder econômico se transforma em poder político. Não é? Tem um montão de artimanhas para conquistar voto a partir desse poder econômico. Mas, olha lá, mas a pancada come no campo brasileiro, e principalmente aqui, ó, onde o professor falou aí. O professor falou lá em Eldorado de Carajás, passa a ser ocupado ali pelos anos 70. Interessante que agora, no último censo, uma cidade dessa região, aqui, ó, do Bico do Papagaio, que é a cidade de Canaã dos Carajás, é a primeira em crescimento populacional, veja aí, e essa região do leste da Amazônia cresce em função da mineração do Projeto Carajás, que também estimula a atividade agropecuária, não é à toa que o Pará tem o maior rebanho aí na região, tá? E ainda a indústria madeireira. E do lado de cá, os conflitos se estabelecem quando você tem pequenas propriedades, né, sendo oferecidas pelos governos lá nos anos 70, a título de colonização. De novo, colonização significa o quê? Deslocar mão de obra aqui do sul do Brasil, né, para o norte do Brasil, a fim de transferir mão de obra para cá, mas, ao mesmo tempo, de acordo com a Lei de Segurança Nacional, combater o Brasil da Amazônia. Então, preste atenção, porque se lá no sul do Brasil, nos anos 60, 70, 80, 90, Santa Maria, por exemplo, a cidade aqui do sul do Brasil, a pancada era a primeira em termos de luta pela posse da terra. Olha o que vai acontecer. O agronegócio vem se expandindo e hoje eu tenho na região norte o maior número de casos envolvendo a luta pela posse da terra. Norte, centro-oeste e nordeste. Bom, negócio aqui, deixa eu ver aqui. Sim, aí em oposição, né, a essa organização popular, a essas organizações populares, aí você tem, né, aqui envolve também as comunidades tradicionais, né, aí você tem esse negócio aqui, ó, bancada BBB, que é a bancada do boi, a bancada ruralista, representando lá em Brasília, não é? Com votos do povo, não é? Financiado pelo capital, financiado pelo agronegócio, financiado por multinacionais. Porque se você tem nessa Revolução Verde uma quantidade muito grande de implementos agrícolas, e na divisão internacional do trabalho, um navio, olha só, para o Brasil garantir a próxima safra de grãos, ele tem que comprar uma safra de implementos. Só que para comprar uma safra, um navio de implementos, tem que exportar 16 navios.
A ordem é 16-1, e quanto mais desvalorizado o real, maior é o gasto. Aí eu tenho a bancada do boi organizado para atender esses interesses, a bancada da bala e a bancada da Bíblia, BBB. Olha que desgraça. Não é? Dificultando a realização de reforma agrária, estimulando o uso de agrotóxicos. Não vamos esquecer, gente, eu tenho que falar isso, infelizmente, aí me desculpe, viu? Mas no governo do Bolsonaro, em poucas canetadas, numa só canetada, ele liberou 400 novos tipos de agrotóxicos no Brasil, que o mundo inteiro não usa. O veneno está na mesa, como dizia o falecido Milton Temer, não é? 400 tipos de agrotóxicos numa só canetada, e fez isso algumas vezes, não é? Se você pegar, não é essa questão aí do... Mas, professor, mas o que interessa o agrotóxico? É o Brasil sendo um mercado consumidor de veneno, né? Para empresas, os conglomerados multinacionais, apesar da fusão entre Monsanto e a Bayer, né? A Monsanto produzindo implementos agrícolas e a Bayer produzindo remédios. Olha, tu produz a doença, eu produzo o remédio, e todo mundo lucra e o povo morre, né? Infelizmente é o que está acontecendo. E principalmente essa bancada da bala aqui, ó. Vamos lá, armamento civil, é um negócio, CAC, né? É caçador, atirador e colecionador, 30 armas que foram liberadas aí. Bom, e que estão organizadas em Brasília, de novo, para atender interesse de quem? Para atender interesses de uma elite rural, uma elite urbana também, não é empresariado, não é? E do capital internacional. As investigações vão continuar daqui a pouco, aí eu espero que tudo isso venha passado a limpo. Aí eu coloquei aqui para o povo, né, para vocês também, as principais, né, comunidades e atividades, lembrando que o reconhecimento de direitos a partir da Constituição Cidadã de 1988, esses povos têm direito, né, à terra que ocupam, desde o momento em que não percam as suas tradições, desde o momento que mantenham as suas culturas ligadas fortemente à terra. É isso. Bom, deixa eu ver aqui mais um negocinho. Cadê? Onde é que está o negócio aqui? É sempre lembrar, não é? O que vai acontecer no campo reflete na cidade. Né? Então, essa história aqui, né, da Revolução Verde é estimular, né, a produtividade do campo, vai gerar desemprego e vai gerar mais concentração de terra. Então, sem terra e sem emprego, eu vou para a cidade. Ou então eu fico no campo engrossando a luta pela coisa da terra, ou então eu vivo como baia fria, não, o que for, um trabalhador temporário, isso, assalariado temporário, avulso. Né? E eu estou deixando aqui também uma lista desses tipos de relações de trabalho no campo, tá? Inclusive o trabalho escravo, as denúncias nos vestibulares estão aumentando cada vez mais, gente. Só nos 2 primeiros anos desse governo atual, o número de casos, de pessoas, não é isso, que foram livres, ficaram livres, trabalham em condições análogas, inclusive crianças, mas está crescendo em torno de 5%. Isso é sinal que, no tempo passado aí, fizeram vistas grossas, inclusive a ocupação de terras na Amazônia, de terras de povos originários indígenas. Não é? Aqui, ó, eu tive aqui outro mapinha aqui. Cadê o mapinha? Aqui. Deixa eu ver se eu acho, está aqui, ó. Esse mapa aqui, ele vai mostrar para a gente essa ocupação, né, aqui, do espaço agrário do Brasil. É isso. Você tem, aqui onde você tem uma agricultura mais concentrada em tecnologia, uma agropecuária mais concentrada em tecnologia, aí pelo Cerrado brasileiro, pelo Centro-Oeste, além da pela expansão da fronteira agrícola, você tem um processo de urbanização que vem do campo. Novas cidades vão surgindo em função de comércio e prestação de serviços a partir dos clusters, a partir dos conglomerados que vão surgindo em torno de uma atividade econômica, seja a soja, seja o arroz, seja a pecuária. Não? E aí você tem uma urbanização, tanto é que as regiões centro-oeste e norte do Brasil são as que mais crescem em termos de percentual de população. Enquanto o Sudeste tem a maior população, mas o crescimento está declinando, aí você tem aqui, né, uma expansão do povoamento dessas regiões, através das atividades agrárias, né, oferecendo atrativos, de uma vez que a população dos grandes centros como que dá para permanecer aqui. Não. Eu, por exemplo, não estou muito, não, mas a patroa quer, não posso fazer o quê? E
Aqui é a região do Bico do Papagaio, região de grande tensão, o norte do Brasil, o centro-oeste também. Bom, cadê? Assim, aí, esse dado aqui terrível, olha lá, número de assassinatos no campo do Brasil, veja aqui esse mapa, essa região aqui, ó, que vai até a Rondônia e o Acre, isso aqui é conhecido como o arco do desmatamento adensado na Amazônia. A fronteira agrícola passa por aqui, o desmatamento do cerrado da floresta se amplia, e veja aquela região que nós falamos aqui, né, do leste da Amazônia, Amazônia Oriental, como é que são intensos os números, as mortes, né, isso, envolvendo a posse da terra, porque aqui você tem pecuarista, você tem a mineração, você tem todos os tipos de sorte aí de aventureiros se lançando, todo mundo ganhando no grito, e subordinando as populações. O número de população originária indígena assassinada aqui no sul do Maranhão, porque o sul do Maranhão, o sul do Piauí, o oeste da Bahia e Tocantins é a última área do Cerrado que está sendo ocupada pelo agronegócio. Então, lá no oeste da Bahia, o Cerrado baiano, o Cerrado dessa região, que é o chamado Mato Piba, está sendo intensamente aí, disputada a posse da terra. E nós vamos perceber que onde tem maior concentração populacional, também as maiores, também não é isso que você tem um conflito, mas a disputa pela terra é interessante. Eu estou deixando aí para você o conceito de grilagem. Ouviu, Jamile? Essa semana uma menina falou assim para mim numa aula, professor, qual é o problema se a pessoa tem dinheiro para comprar terra? Qual é o problema dela comprar terra? Ela tem porque ela compra. Aí eu disse para ela, mas quem disse para você que a maior parte das terras no Brasil foram compradas? Outras partes foram roubadas. É a grilagem, não? É a grilagem da terra. Na luta pela posse da terra, esse processo se estabelece. Infelizmente, ruim para nós. Não? Deixa eu ver aqui o negócio. E falando também sobre essas migrações que eu estou colocando aqui, ó. As migrações para a cidade, não? Conforme o meu amigo falou. Não? Cadê? É claro que tudo que vai acontecer no campo reflete na cidade. E na cidade, eu não coloquei numa informação aqui, mas eu tenho. Isso que ele falou, o Carlos falou sobre a erradicação de favelas, não? Retirada, nós estamos vendo aí, a retirada de população da rua. Isso é higienização, viu, gente? Aqui no Rio de Janeiro, Sandra Cavalcante foi denunciada por matar mendigos, não? Lá no Rio Guandu, não? Naquela época. Não? A higienização, a política, o biopoder, não? Estado no Brasil, no Rio de Janeiro, não? Criando essas vilas aqui, essa Vila Kennedy de recuperação dos Estados Unidos, mas se você entrasse naquela, nos anos 70, se sentia numa condição desconfortável de calor, não é? Olha aí. Aí dizem, não é, que esse calor também é proposital, porque esteriliza o homem, não é? Na época dos anos 70, viu, gente? Olha a Aliança para o Progresso. Não é? Cadê? E também, não é, lembrar, não é, que a favela, ele falou na cultura da favela em relação aos deslocamentos, né? Essa erradicação lá nos anos 60, 70, nos anos 70, né? 60, 70, não é? Rapaz, realmente, né? Chão de zinco, né? Barracão de zinco, vários livros, muitas músicas ali, mas agora estamos vendo, não é? Aí, a partir dos anos 2000, né? 90 para 2000, uma cultura, não é? Que ficou muito bem expressa lá naquele Boné do Menino, lá no Complexo do Alemão, não é? Uma cultura de juventude que é auxiliada por movimentos sociais de várias partes, como, por exemplo, vai surgir lá em Vigário Geral o Afro-Reggae, né? Lá no Vidigal o Nós no Morro, lá na Bahia o Timbalada, o Mangue Beat mesmo lá em Pernambuco, do Chico Sainz, dando vertentes culturais, fazendo com que a favela passe a produzir cultura, a saída pela cultura e vender essa cultura. Não é? Bom, outra coisa, não é? O Brasil passou, então, por um econômico, não desenvolvimento. Não é?
Foi crescimento a partir do momento, a modernização, né? Cresce economicamente, mas não traduz em termos socioeconomicamente para a melhoria da população. Eu não sei o que é isso aí, não, hein? Eu vou ficar por aqui. Falta muito aí, Ortiz? Hein, Ortiz? Se você tiver tempo, tem ainda. Você tem tempo, tem 20 minutos aí. Você tem o celular tocando aí ou é o meu? Oi? Tem o celular tocando? Não, mas tem tempo. Está com tempo ainda. Está ouvindo? Não. Acho que é meu mesmo. Ah, é? Tá bom, então deixa eu terminar aqui. Vamos lá. Aí foi esse lugar aqui, foi isso aqui que houve, os conflitos no campo, não é? Estabelecendo também conflitos urbanos, onde você tem, não é? Isso que ele falou, né? As emoções forçadas, não é? Essas emoções, muitas das vezes, para modernizar a infraestrutura a fim de beneficiar a especulação imobiliária urbana, e de maneira mais clara, não é o processo que a gente conhece aí em geografia como a gentrificação, ou seja, que eu já falei muito nas aulas com a Jamile, moderniza a infraestrutura, retira a população de baixa renda e logo depois que essa modernização da infraestrutura se estabelece, o preço do imóvel só vai, e o preço do imóvel é o preço da frequência das pessoas, só vai atender a população mais abastada, o gentleman, não é? Aqui, ó, aí você tem um movimento também dos sem teto, né? Onde você tem as disputas por imóveis, né? E esse é um grande exemplo aí que eu estou falando da gentrificação, hoje, foi o que você viu aí em São Paulo, com aquele prefeito lá, não? Erradicando como é o nome? Cracolândia. Não sei se conseguiu erradicar, mas tirou, não? E naquela época, e já tem antes da pandemia, o movimento sem teto já denunciava: se você quer tirar a população de rua, pague, não é, o aluguel social. Não é? Aí eles apresentaram a listagem, são 40 mil pessoas morando em rua na Grande São Paulo, e o prefeito não fez nada. O prefeito não fez nada. Só tira a população. É a higienização, né? Tira aquela população ligada ao crack, e para que os imóveis ali possam ser, não é isso, revitalizados, o refit, não, possam ser mais valorizados, assim, de mais lucro para a população urbana, para a especulação imobiliária. Aí os conceitos que eu falei aqui, a grilagem, não é fora, cadê o negócio? E as relações de trabalho no campo também, no campo. Então, eu acho que é só isso mesmo, amigo. É só isso mesmo. Já está próximo, senhor Nelson. Aí vou ficar aqui as conclusões. Oi? Faltavam só 5 minutos. 5 tá a 7 minutos. Tá bom, beleza? Concluiu? Tá, beleza. Então, o professor Nelson concluiu sua parte. Professor Volney, por favor, pode assumir a tela aí e apresentar a sua parte histórica sobre esse processo aí, democracia e autoritarismo. Vai ter que mudar o link, não tem? Não precisa mudar agora, não. Faltam 25 minutos aí. Ah, então tá bom. Então, beleza. Tá bom. Se pedir para o Nelson tirar a apresentação dele, a minha apresentação aqui. Espera aí. Oi? Tá ótimo. Beleza. Obrigado. Olha, eu tinha preparado uma apresentação aqui, em cima de um trabalho que eu fiz há um tempo, sobre a COP. Eu vou até colocar para vocês aqui, para vocês verem rapidinho, mas aí, como o tema é ditadura e democracia, eu optei por mostrar hoje, né, trabalhar hoje aqui o tema de hoje. O tema dá prosseguimento que eu estava trabalhando com a Jamile e com a Vanderleia, que é o Brasil contemporâneo, né? Eu já tínhamos chegado ao período democrático, pós-Estado Novo. E pega justamente essa questão da ditadura do Estado Novo, a ditadura
militar, né? Então, vou trabalhar. Eu só quero mostrar para vocês. Estão vendo aí? Sim. Sim. Esse aí foi o que eu preparei. Na realidade, isso aqui é uma aula. Uma aula não, isso aqui é um curso que eu preparei. São 32 slides no total. Sobre o Brasil, eu vou passar rapidinho, só para a gente ter uma visão. Depois eu posso explorar isso aqui melhor, porque nele eu trabalho, né? A questão da colonização do Brasil, atividades econômicas, né? Pau-brasil, a cultura açucareira, a pecuária bovina, a droga do sertão, a atividade mineradora, depois chegando a economia cafeeira, século XIX, o ciclo da borracha e os surtos industriais, né? Com políticas de Estado, principalmente a industrialização da era Vargas e depois a da ditadura, né? E termino com a questões do Brasil contemporâneo. Mas aí eu vou exibir outro slide. Tá? Eu vou tirar esse. Vamos lá. Primeiro eu vou interromper aqui tem que interromper o compartilhamento. Voltamos ao zero. Aí, agora sim. Aí voltamos ao compartilhamento. Ótimo. E eu fiz, não, eu vou sair outra vez, que eu quero botar a tela inteira, que é melhor. Ótimo. Então, a tela inteira ele não dá confusão. Bem, vamos lá. Voltando aqui. A tela inteira não dá para passar aqui. Então, vamos fazer com ele aqui de qualquer maneira como é que está agora. Tudo bem? Ficou. Olha só. Vou passar ele, tá? Isso aqui nós já trabalhamos toda quer dizer, o período Vargas, nós trabalhamos até deixa eu ver aqui. Vou baixar um pouquinho. Está dando uma interferênciazinha. Então, olha só, nós trabalhamos o período Vargas, nós trabalhamos até a parte do Estado Novo. Então, aqui nós temos a chegada de Vargas ao poder, a chamada Revolução de 30, né? Governo provisório, governo constitucional, Estado Novo, né? E chegamos aqui ao período da redemocratização com Dutra. Vou fazer um apanhado geral, que fica mais fácil, e primeiro eu quero colocar uma questão referente, duas questões. Uma, do ponto de vista mais da ciência política, né? Dessa questão de ditadura. Né? O primeiro trabalho consistente, né, de análise do regime ditatorial é o Marx, no 18 Brumário de Bonaparte, em que ele apresenta o conceito de bonapartismo, né, que deriva do golpe do Luiz Bonaparte, que teria se inspirado no seu tio, né, Napoleão Bonaparte, que deu o golpe do 18 Brumário, que encerra o período revolucionário francês, né, e assume como cônsul, né, e depois vai se consagrar como imperador, né, em 1804. 18 Brumário equivale mais ou menos aí ao período do início de novembro, mais ou menos. Então, e foi em 1799. Então, o conceito que Marx desenvolve é justamente essa nova forma de Estado burguês, né, que assume um caráter ditatorial, um caráter autoritário explícito. Né? Luiz Bonaparte implanta praticamente uma ditadura em 1851, depois proclama o Império, né? Chamado Segundo Império Francês, né? Ele vai proclamar o Império, com o título de Bonaparte,
Napoleão Bonaparte III, né? Uma referência ao tio. O segundo seria o filho do tio, né? Ele morreu muito cedo, morreu menino. Né? Então, essa questão da ditadura está colocada a partir desse momento. Ora, antes da Revolução Francesa, o que nós tínhamos como modelo de político era justamente a questão, né, do absolutismo monárquico. O absolutismo monárquico não é uma ditadura, né? Ele é um modelo, ele é uma forma de Estado, organização de Estado, que comporta, né, um autoritarismo, digamos assim, derivado da concentração de poderes nas mãos do monarca, muito embora esse monarca não governe sozinho. Né? Um historiador marxista, o Perry Anderson, ele tem um livro chamado Linhagens do Estado Absolutista, ele coloca justamente isso. Né? O absolutismo não é um despotismo, ele não é um regime de um monarca. Muito embora o monarca concentre poderes, ele tem que ouvir, né, o parlamento, no caso, as cortes em Portugal, na Espanha, né, os estados gerais na França, e o parlamento inglês mesmo, na Inglaterra, que é bicameral, né, ele sempre tem que ouvir o parlamento para decretar guerra, para aumentar impostos ou criar impostos. Ou seja, o absolutismo não é um despotismo oriental. Né? Há uma diferença nisso. Mas, com a Revolução Francesa, o absolutismo é derrubado. E depois, com o ciclo de Napoleão, né, Napoleão com a expansão do Império, ele vai derrubando os regimes absolutistas na Europa, né? E depois, quando Napoleão é derrotado em 1815, há uma restauração, a política do Congresso de Viena, né, restaurando esses regimes, mas já numa conjuntura diferenciada em que a burguesia, não só a francesa, como as outras, já sentiu o gostinho de poder, e a Inglaterra já é um regime parlamentar monárquico. Né? A Holanda também vai se tornar um regime parlamentar monárquico, a Bélgica também, que se separa da Holanda. Né? Então você tem aí uma expansão, até 1848, de regimes parlamentares monárquicos na Europa. Então, na realidade, nós não vamos ter no período até os anos 20, nós não temos uma caracterização de regimes ditatoriais. Na Europa não temos. Nós temos períodos em que esse Estado, né, construído a partir da Revolução Francesa e depois da expansão dos ideais liberais, né, o parlamentarismo monárquico, ou mesmo depois, no final do século XIX, com a República na França, por exemplo, esses Estados de caráter liberal, porque eles defendem a questão da separação e autonomia dos três poderes, da representação parlamentar, de eleições periódicas, muito embora o voto seja restrito durante boa parte desse tempo, no século XIX, só no final do século XIX, que passamos até alguns países adotando o sufrágio universal masculino, né? Mas isso a partir de 1870, 1880. O primeiro é a Inglaterra, né? Depois os outros começam a adotar esse sistema. Então, na realidade, nós não temos ditaduras. Isso vai até a Primeira Guerra Mundial. Né? Não há ditaduras. Há momentos de autoritarismo, né, em que são prerrogativas colocadas pelas próprias constituições desses Estados liberais. Quando esse caráter de ditadura vai ser colocado organicamente? A partir da Primeira Guerra Mundial, principalmente com a Revolução Soviética. Né? Com a Primeira Guerra Mundial, você tem uma reação após a Primeira Guerra Mundial, há uma crise imensa na Europa, há várias tentativas revolucionárias. Na Rússia ocorreu a Revolução Soviética, que derrubou o Império Russo. Né? Entre 1918 e 1921, várias tentativas revolucionárias acontecem no continente europeu, Hungria, Bulgária, na própria Alemanha, na Áustria, na Itália. Né? Ou seja, países que saíram da guerra arrasados. Então você tem aí uma reação muito forte da parte desses regimes, que são ainda considerados liberais, de certa forma, parlamentares, né? Então, recém-repúblicas, Bulgária, Hungria, Áustria, Alemanha se proclamam como repúblicas após a Primeira Guerra. Né? Você tem uma reação, mas ainda dentro daquele formato, né,
de que são regimes liberais que adotam medidas autoritárias, repressoras, contra determinado período. Tá? A exceção vai ser a Itália. A Itália, que é o berço do fascismo, né? O Partido Fascista Italiano, ele se organiza já em 1919 e ele vai assumir o poder em 22, com a Marcha sobre Roma. Muito embora ainda mantenha até 24 um regime parlamentar pluripartidário, só o Partido Comunista foi excluído, mas ele vai governar, já é um regime autoritário. E a partir de 24 institui-se a ditadura fascista. Aí temos uma ditadura mesmo. É um regime autoritário, consagrado por uma constituição autoritária, centralizadora, de um único partido, né? O Partido Fascista, e que vai virar modelo para outros regimes fascistas que vão surgir depois, inclusive o Estado Novo implantado por Vargas aqui no Brasil em 37. Então, esse período que vai de 22 até, diríamos assim, o início da Segunda Guerra Mundial, há uma expansão desses regimes, né, autoritários de caráter fascista na Europa, e influências desses regimes, né, em outros países, que, muito embora não tenham se tornado fascistas, por sorte, ou por mobilização popular, ou por ter uma classe liberal, né, mais consciente dos seus deveres, ou por ter uma classe operária muito organizada, o caso da Inglaterra, particularmente, da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido, né, mas também nos Estados Unidos, né, onde se formou um partido nazista muito forte, né, e na Inglaterra também, né, um partido fascista britânico, né? Então, mesmo nesses países, você tem uma ameaça fascista. Na América Latina, isso é muito comum. Várias ditaduras surgem na América Latina. Muitas vão namorar o nazifascismo, né? O caso do Vargas com o Estado Novo é um bom exemplo. Mas na Argentina também, que vai levar depois Perón ao poder. Perón chegou ao poder por um golpe patrocinado por coronéis argentinos, e ele era um coronel, né? E que são simpatizantes do nazismo. Isso que é uma questão importante. Em 43, eles já tinham dado um golpe antes, com o apoio da grande burguesia. Em 43, eles dão outro golpe, né? E Perón é colocado lá como ministro, né? Aí que ele ascende politicamente. Então a gente tem isso na Argentina, né? Os únicos três países que fugiram ao esquema autoritário na América Latina como um todo, 4 países, né? O México, né, que tinha feito uma revolução em 17, governo Lázaro Cárdenas, extremamente reformista, antifascista, inclusive é um dos 2 países que apoiaram a República Espanhola com envio de homens e armas e mantimentos e munição, né? O outro país foi a União Soviética, o México foi o segundo país, a Costa Rica, o Uruguai e o Chile, que mantiveram a duras penas seus regimes liberais parlamentares, né, oligárquicos, mas mantiveram a duras penas. Os outros países todos emergiram em ditaduras, ou ditaduras oligárquicas, ou ditaduras que namoravam, flertavam com o nazifascismo. E essa questão principal, estou colocando isso para dizer que esse regime ditatorial, ditadura, ele é uma criação do século XX. Tá? É uma criação do pós-guerra, é uma reação à Revolução Soviética, né? Então, esses grupos que surgem no pós-guerra, na Itália, na Alemanha, na Áustria, na Hungria, na Bulgária, para reprimir os movimentos revolucionários que se inspiravam na Revolução Soviética, né? É o caso do Fácil de Combatimento, que Mussolini vai liderar, que vai dar origem ao Partido Fascista. É o caso do Partido Nazista alemão, que se forma também a partir dos Freikorps, que são grupos paramilitares, milícias, formadas para combater os revolucionários. Isso acontece em todos esses países, né? Então é a partir daí que nós vamos ter, né, uma configuração de ditaduras. Até então não havia isso. Nós passamos um período, né, de cerca de 140 anos, mais ou menos, de regimes liberais burgueses que apelavam para momentos autoritários, repressores, mas sem recorrer à ditadura. Bem, o caso do Brasil, mais expresso, é Vargas. O que não impede
que nós atravessemos tanto o Império como a República Oligárquica, e muito mais a República Oligárquica, diga-se de passagem, tá? Com momentos de extrema repressão aos movimentos sociais, né? O Nelson mesmo lembrou a questão do contestado e de Canudos, né? E nós temos aí isso muito presente. Agora, vocês podem ver uma coisa no Brasil, uma característica do Brasil muito forte. É o segundo ponto que eu quero colocar aqui, para a gente pensar esse período entre o fim do Estado Novo e o golpe militar, né? A questão agrária é uma característica, porque a expansão do Brasil, a nossa base econômica, desde a colônia, desde o século XVI, com o açúcar no Nordeste, tá? Também a criação de gado, né? E as propriedades de terra que surgiam aqui no Centro-Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, com captura de índios, que era uma grande atividade econômica, que possibilitava, inclusive, o contrabando da prata com a América Espanhola, né? Então, isso aí, essa questão mostra que esse agronegócio é presente na nossa história, utilizando a mão pesada,